Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui, professora Claudinha, e hoje a gente vai falar sobre unidades de massa atômica e massa atômica. Assuntinho super tranquilo, super fácil, mas também muito importante para que a gente consiga aí consolidar uma base bastante forte para os cálculos químicos que irão surgir posteriormente. Esse assunto ele está englobado, né? Ele se encontra dentro das grandezas químicas, que são várias. Bom, a gente pode definir grandezas químicas como sendo uma categoria em que a gente consegue identificar através de números. Ou seja, uma grandeza química é algo que a gente consegue medir, que a gente consegue mensurar. Como, por exemplo, unidade de volume. Volume a gente consegue medir em litros, em ml. Tempo conseguimos medir em segundos. Distância conseguimos medir em metros. As grandezas químicas são várias. E as principais são massa atômica, que é o foco da aula de hoje, a massa de um átomo, a massa de um elemento. Massa molecular, que é a massa de uma molécula. O mol, unidade mais utilizada dentro da química. E também a constante de Avogadro e massa molar. Para a gente falar de massa atômica, é muito importante que a gente fale primeiro de unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, então, é a unidade que vai mostrar para a gente como que a gente consegue, então, identificar essa massa de um átomo. Bom, a unidade de massa atômica, ela pode ser expressa em U, como também pode ser expressa em Dalton. Por que Dalton? Porque teve como base o modelo atômico de Dalton, aquele modelo esférico, né, maciço. Também, embora em desuso, pode aparecer o UMA, que é a unidade de massa atômica. Para a gente definir a unidade de massa atômica, a gente pode dizer que um U equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Como isso foi feito? Bom, temos vários isótopos na natureza, ou seja, átomos que possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, porém quantidades de massa diferentes, ou seja, quantidade de partículas subatômicas dentro do seu núcleo diferentes. O átomo de carbono 12 é o átomo de carbono que possui massa igual a 12, ou seja, ele possui 12 partículas subatômicas no seu núcleo. E é aquele que se encontra em maior abundância na natureza, a gente encontra ele com mais facilidade. Esse átomo de carbono 12, ele foi utilizado então como padrão, como referência para todas as outras massas de todos os outros elementos que a gente tem na tabela periódica. Bom, como isso foi feito? Inicialmente, esse átomo então foi dividido em 12 partes iguais, sugerindo então que seria um modelo de Dalton, um átomo, ou seja, aquele modelo que se assemelha a uma bola de bilhar, um modelo esférico. O átomo de carbono, ou seja, aquele átomo esférico, ele foi dividido em 12 partes iguais. Partimos esse átomo em 12 pedacinhos iguais. Podemos dizer, então, que um desses pedacinhos equivale a um U, ou seja, um U equivale a um pedacinho de 12 pedaços do átomo de carbono. Isso foi feito como padrão, utilizado o átomo de carbono como padrão, porque sabemos que dentro do núcleo do carbono, a gente tem, então, 12 partículas subatômicas. Se a gente for observar a massa dessas partículas, como, por exemplo, a massa de um próton, a gente tem um valor muito, mas muito próximo de 1. O que a gente pode dizer, então, que acontece o mesmo com o nêutron, onde a massa é muito, muito próxima de 1. Portanto, temos 12 partículas subatômicas dentro do núcleo do carbono que somam 12U. Dessa forma, então, ficou convencionado que um U equivale, então, àquele pedacinho do carbono que foi dividido em 12 partes iguais. Como que isso aparece para a gente? Como que a gente pode falar disso, né? A gente pode utilizar como exemplo o átomo de oxigênio. Se a gente pegar o átomo de oxigênio na tabela periódica, ele vai trazer para a gente dois valores, um valor menor e um valor maior. Esse valor menor, ele é caracterizado como seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Mas o que nos interessa mesmo é o número de massa, que é aquele que diz para a gente o número total de partículas subatômicas que temos nesse núcleo, levando em consideração sempre que a massa de um átomo está toda contida no seu núcleo. Depende, então, da quantidade de partículas subatômicas que temos no núcleo. A massa do elétron, nesse caso, é desprezível, certo? Com isso, a gente pode olhar para o oxigênio e ver o seguinte: se ele tem uma massa igual a 16,
quer dizer que a massa desse oxigênio é igual a 16U. Isso quer dizer que o átomo de oxigênio é 16 vezes aquele pedacinho do carbono que foi dividido em 12 partes. Isso traz para a gente uma analogia que diz que o átomo de oxigênio, então, possui uma massa que é 16 vezes maior que 1/12 do átomo de carbono 12. Correto? Então, a unidade de massa atômica ela está sempre relacionada à referência que a gente tem, que é o átomo de carbono. Bom, agora, falando de massa atômica, a gente já sabe qual unidade que a gente pode expressar essa massa, então como calcular a massa de um átomo? Bom, por definição, a massa atômica ela é a média das massas dos isótopos de um elemento, levando em consideração a porcentagem de ocorrência de cada um na natureza, ou seja, o quanto é fácil encontrá-lo na natureza. Isso se faz pela sua média ponderada, ou seja, para calcular a massa de um elemento, nós vamos fazer, então, a massa desse isótopo, levando em consideração a sua abundância. Então, a massa vezes a sua abundância na natureza. E com isso, a gente faz uma média de todos os seus isótopos. Dividindo isso por 100, então, que é o total, teremos a massa de um átomo. Como exemplo, vamos utilizar o bromo. O bromo possui 2 isótopos na natureza. O isótopo 79, que possui abundância de 55%, e o isótopo de massa 81 com abundância de 55%. Dessa forma, a gente consegue calcular a massa do bromo? Obviamente, fazendo o quê? A média ponderada desses isótopos. Sabendo que com essa média ponderada eu acho a sua massa, vamos utilizar então os dados que a gente tem, que é a massa do isótopo e a sua ocorrência, e a gente coloca então nessa equação. Teremos então o isótopo de 79 de massa vezes 55 de abundância, mais a massa e a abundância do segundo isótopo, 81 vezes 45. Dividido tudo isso por 100, a gente vai ter então o valor de 79,9U. Querendo dizer para a gente então que a massa que a gente vai encontrar lá na tabela periódica do bromo é igual a 79,9U, que mostra para a gente que o átomo de bromo ele é 79,9 vezes 1/12 do átomo de carbono 12. Correto? Vamos ver como que isso pode ser cobrado de você dentro de um exercício. Lendo esse exercício, a gente tem que ler ele bem com calma e tirar todas as informações necessárias. Ele diz para a gente o seguinte: o peso atômico ou massa atômica de um elemento químico é dado pela média ponderada dos isótopos. Por exemplo, o peso do oxigênio que aparece na tabela periódica é de 15,99. Isso porque na natureza encontramos, e ele traz para a gente os 3 isótopos do átomo de oxigênio, mostrando a sua massa e a sua abundância. Colocando então, fazendo as médias ponderadas, colocando na equação, a gente chega nesse valor de 15,99. Isso é só um exemplo que ele traz para você no próprio exercício. Mas o que ele pede para a gente é, sabendo que na natureza existem 20% de boro 10 e 80% de boro 11, podemos dizer que o peso do boro que aparece na tabela periódica é... O que a gente tem que fazer? A média ponderada desses isótopos. Então, a anotar, né? A gente tem que destacar os dados importantes, como o 20% do boro de massa 10 e também o 80% do boro de massa 11. Fazendo a média ponderada desses isótopos, a gente pode colocar na nossa equação, então a gente vai ter o quê? 10, que é a massa do boro, vezes o 20%, que é a sua abundância, somando ao segundo isótopo, que tem uma massa igual a 11 com 80% de abundância. Dividido tudo por 100, a gente chega então no valor de 10,8U, ou seja, o átomo de boro é 10,8 vezes 1/12 do átomo de carbono, utilizando aquela comparação, dando para a gente a resposta do exercício como resposta C. Ok, meu querido? Espero que você tenha entendido e até a próxima. Grande beijo!